Então, boa tarde, né? Todos sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre Moisés e o monoteísmo, né? Mas, na realidade, eu desenvolvi esse seminário e eu vou falar do o Moisés de Freud, né? O saber e a transmissão da psicanálise. Na realidade, esse texto de Freud, gente, ele foi muito enigmático, né? E poucas as pessoas falam sobre ele ou fazem algum seminário. Eu digo na atualidade, né? Um dos que mais falou foi Lacan. Lacan estudou muito Freud, principalmente essa questão do Moisés e o monoteísmo, né? Então, eu já mandei o material de leitura complementar para vocês, não é? E agora nós vamos entrar aqui em si o Moisés de Freud, né? Saber e a transmissão da psicanálise. E eu também queria lembrar que o último seminário, né, foi Instintos 1, e dentro desse seminário nós vamos também fazer um link aqui com Moisés, principalmente essa questão, né, do instintual, que a maior parte dos seres humanos, e principalmente algumas denominações e confederações, né, evangélicas, católicas, que não admite isso, né? Na realidade, a tendência de tentativa de hominizar o ser humano é muito grande, né? Mais do que realmente humanizar, né? Então, vamos dar aqui início aqui, partindo do texto de Moisés e o monoteísmo. O seminário examina as características da religião judaica em sua relação com o grande homem que a inaugura, que é Moses, né? O tirado da água, né? Reconhece a ênfase dada por Freud ao assassinato de Moisés, o qual dá relevo a um ponto de descontinuidade na cadeia de transmissão que, remetendo à falha no saber mosaico, né? Ou seja, então, todo aquele saber que Moisés traz, né? Principalmente os 10 mandamentos, né? Com a tábula, né? Com seus 10 mandamentos, cria essa questão praticamente mosaica, né? E se cria, então, uma áurea muito grande e um arquétipo muito profundo dentro do psiquismo humano, né? E esse arquétipo coletivo ele vem se estendendo desde os ensinamentos bíblicos e até hoje também, né? Mas a gente tenta, de uma certa maneira, tentar quebrar esse paradigma que faz muito mal ao ser humano, mas o ser humano não percebe. Ao desenvolver aqui o nosso seminário, nós vamos ver assim como é que esses arquétipos eles agem profundamente nas crenças e no recalcamento do desejo instintual, tá? Que acaba por matar totalmente a parte instintual, ou bloquear, melhor dizendo, né? A maior parte do ser humano. Então, continuando, arrebentando a falha no saber mosaico, indica também o seu lugar de causa da religião judaica, lugar no qual vemos o aspecto inovador de um sujeito que retorna à transmissão, porém sobre a própria responsabilidade. Então, boa tarde, Ivan, seja bem-vindo. Então, na realidade, o que acontece que a gente vê hoje assim tantas pessoas tomando esse lugar, né, de suposto saber
o saber da verdade, eu diria assim, agressivamente, até iludindo e trapaceando a fé humana, né? Vivemos em um país católico sob a proteção dessa igreja, incertos quanto ao tempo que essa proteção resistirá. Ainda não temos essa ideia de quanto tempo essa proteção que subliminarmente ela nos passa e que nós vamos tentar, nos entregamos, né, a essas crenças e quanto tempo essas crenças existirão. Então, nós estamos vendo aí a Igreja Católica sob escândalos, algumas confederações. Boa tarde, Vani, quanto tempo, tudo bem? A gente vê aí... Tudo bem, Bom Vani? dia. Tudo Tudo jóia? bem? Tudo jóia. Tudo bem, Quanto professor? tempo? Descansou Pois é, um bastante? tempão. Dei uma descansada. Então, Eu tá estou de bom. férias até semana que vem ainda. Que bom. Então, tem que aproveitar, né? É isso aí. Verdade. Então, gente, como eu estava dizendo aqui, essa característica que nos acerca em torno dessa mística e crenças que são nos induzidas por vários tipos de líderes espirituais, e eles acabam hominizando, né? Como eu já disse. Tá? Mas, enquanto durar, naturalmente, hesitam em fazer que estaria sujeito a despertar a hostilidade da igreja. Então, muitas vezes, as pessoas não notam, elas ficam tão deludidas com as convicções e com as crenças que elas não percebem a agressão que a igreja age contra a família. Então, vários casos aí que eu sei, que eu já atendi. Por exemplo, se uma pessoa, um dos cônjuges se converte, o outro não, com o passar do tempo, há uma pressão muito grande dentro de algumas federações ou denominações, como queira, que exige que aquela pessoa que se converteu se separe do outro, né? Se você não andar dentro dos dogmas, das exigências que cada um faz sobre os membros da igreja, as retaliações, as exposições vão assim deixando as pessoas praticamente expostas, né? E muitas vezes eles vão execrar esse indivíduo. Tá? O novo inimigo que desejamos evitar servir é mais perigoso do que o antigo, com quem já havíamos aprendido a entrar em acordo. Então, na realidade, quando a gente vai estudar o Moisés de Freud, ele vai falar que existe um dentro e um fora, né? Aquele Moisés que foi achado, tirado das águas, entregue a uma família nobre e foi criado como egípcio. E depois e agredia e agia como um verdadeiro detrator do povo hebreu que estava sobre cativeiro, né? E depois o Moisés de fora, ou seja, aquele Moisés que leva a ir buscar a comunhão e a representar o povo hebreu. Tá? Vamos aí, né, avançando. Né? As pesquisas psicanalíticas que conduzimos são, em todo caso, encaradas com atenção suspeitosa pelo catolicismo.
não sustentarei que isso seja injusto, de modo algum, né? Todos sabem aí, principalmente quem me acompanha há mais tempo, que eu sou um crítico feroz do catolicismo, tá? Dentro da ideologia, dentro da sua pedagogia, tá? E eles não percebem assim como o dentro deles, a ideologia deles está podre, está corrompida pelos homens que eles mesmos avalizaram e decretaram para fazer o evangelismo, né? Que evangelismo é esse? Tá? Mas isso nós discutiremos mais à frente. Tá? Se nosso trabalho nos leva a uma conclusão que reduz a religião a uma neurose da humanidade e explica seu enorme poder da mesma maneira que uma compulsão neurótica em nossos pacientes individuais, podemos estar certos de atrair o ressentimento de nossos poderosos governantes sobre nós. Ou seja, há mais tempo que o grande boom do protestantismo aqui no Brasil acontece em 79, e hoje o protestantismo alcança, assim, não sei quantos mil admiradores, estava na ordem de 35, né, milhões de pessoas, tá? Num país de 210 milhões de habitantes. Então, a Igreja Católica perdendo a fatia, cada vez mais, ela passa, então, a introduzir e a degladiar, eu acho que esse é o melhor termo, a degladiar com os evangélicos, em cima desses padres aí que hoje cantam, fazem showmício, né? Não vou citar nomes aí, tá? Mas todo mundo sabe das pessoas de quem eu estou dizendo. E levando a uma competição feroz pelo dízimo, pelo domínio da religião sobre o Estado, que nós sabemos que a bancada evangélica é forte na política, e a bancada religiosa, hoje católica também, está atuando profundamente. Então, quer dizer, a disputa do Estado para o domínio do indivíduo hoje é fortíssima. E as consequências religiosas, morais, em cima da perca da crença do ser humano, porque o ser humano, a grande maioria está horrorizado com as barbáries dos padres e da própria Igreja Católica. Então, isso aí está trazendo uma descrença muito grande. E nós estamos vivendo uma época, gente, de uma perversidade tão grande, tanto do Estado quanto da Igreja, né? A visão de Freud tinha experimentadamente original e mesmo desafiadora. Ele pensava na figura de Moisés como alguém de dentro, que eu ainda há pouco já falei e estou repetindo agora, e alguém de fora. Ao mesmo tempo, trata-se rigorosamente de um pensamento dialético, negação da negação, a despeito da visão de si mesmo. Então, Moisés, primeiro, é educado, leva 40 anos como filósofo, guerreiro, nobre, para depois ele negar a si mesmo essa formação psíquica que ele sempre teve, e depois passa a ser aquele que vai tirar o povo hebreu do cativeiro e levar à terra prometida. Então, hoje nós estamos vendo a repetição desse pragmatismo. Tem pastores aí, que eu me lembro, foi ridículo, mas eu fiquei sabendo que muita gente comprou, vendia um baguinho de feijão para a cura, por R$100, para a cura da Covid.
não é? O pragmatismo da comunicação humana é influências das crenças limitadoras na construção do sujeito. No primeiro momento, na primeira célula que nós vivemos, a célula familiar, nós já passamos pelo pensamento vertical. Então, se nascemos dentro de uma família cristã, de uma forma exacerbada, nós vamos sofrer toda aquela pressão que papai e mamãe vai nos infligir, tá? Posteriormente, vamos para o catecismo ou para a escola dominical, onde também que vamos passar por, mais uma vez, uma pressão maior do pensamento vertical de crenças que vão nos anulando, que vão nos deixando sujo, que vão nos deixando pecador. E aí, quando a gente lê a Bíblia atentamente e vê algumas outras pregações de rabinos, de pastores, que têm um nível de consciência mais amplo, eles deixam claro que Jesus foi crucificado para tirar os nossos pecados. Mas a maior parte dos líderes espirituais querem engendrar em nós, encrudescer nossos corações, nos colocando como os piores pecadores e agindo diretamente na formação do nosso psiquismo, tá? Então, mensagem monoteísta e transmissão. O êxodo do Egito é, então, realizado sobre a liderança de Moisés, com o objetivo de fundar uma nova religião. Sérgio. Oi. Só um adendo aqui que você falou, tem um artigo da Unicinos que fala sobre a transição religiosa, católicos abaixo de 50% até 2022, e baixo de percentual de evangélicos até 2032. Pelas fontes do IBGE de 1940 a 2010, como projeções para 2022 e 2032. Chegar a igualar entre 39,8% de evangélicos e 38,6% de brasileiros. Isso é uma projeção que eles têm feito. Uhum. Isso na década de 2020, o evangélico está 31,8% e católicos 49,8%. Isso desconsiderando as demais religiões brasileiras, as demais religiões. Uhum. Então a projeção que eu fiz, que era de 38, se a gente vê, não está tão longe, porque tem aqueles que frequentam a Igreja Católica, frequentam o centro de Macumba e frequentam a Igreja Católica, não é? Então, realmente, a gente vê esse rodízio, né? Desse tipo também, de adoradores de várias confederações e denominações, onde elas vão se tornando cada vez mais influenciadas e o psiquismo cada vez mais abalado, né? Criando grandes delusões, né? Moisés abaixará-se até os judeus, fizeram o seu povo, e eles eram o povo escolhido. Freud, 1934-39. Tá? Neste momento, podemos sublinhar a pergunta levantada por Freud, em 1934, sobre a religião judaica e, por conseguinte, a mensagem monoteísta, vinculada por Moisés. Pode-se perpetuar por tanto tempo, ou seja, apenas um Deus? O monoteísmo é isso, a crença num só Deus, não é verdade? Mas há pessoas dentre desses 7 milhões, mais ou menos, de pessoas que ficam transitando aí entre várias congregações, federações e denominações, uma descrença na confiança da existência da sua credulidade em um Deus. Então, ora, eles vão para o centro de Macumba
alimentar as entidades, ora eles voltam para as igrejas evangélicas para pedir a salvação, ora voltam para a católica pedindo perdão a Deus e ao Papa por ter se afastado. Na realidade, essas pessoas, elas nada mais são do que pessoas fragilizadas que terceirizam sua vida à mão de terceiros. Então, se ouvir falar de um João de Deus lá no Amazonas, eles correm lá para o Amazonas. Ô, gente, eu acompanhei uma mãe de santo durante muito tempo, pesquisando, estudando. A mulher, para ter uma consulta com ela, era questão de 3, 4, 5 meses. Vivia abarrotada. Mas as pessoas não pagavam caríssimo na época para ela, mas não pagavam uma sessão de análise ou de psicoterapia. Eles querem solução imediata, terceirizando a vida na mão de terceiros, como se eles fossem mágicos. Quando eles chegam na nossa clínica, eles acham que nós também temos esse poder. E é essas crenças que nós temos que quebrar. Vamos falar dentro até dos dogmas religiosos. A salvação é una, é pessoal. Ou seja, a vencer os nossos piores inimigos, que são os inquilinos do imaginário, é uno, é pessoal. Nós não podemos terceirizar isso para terceiros. Por isso, quem faz análise comigo, já fez, sabe que eu quebro essas crenças. O psicanalista, o terapeuta, eles não podem estar num lugar de avatar. A psiquiatria está em decadência porque ela ficou anos e anos no lugar de avatares, dos donos do saber. Eu estou fazendo uma releitura de Moisés e o monoteísmo por Lacan. Eu já mandei o de Freud, né, para vocês ontem, e depois eu vou mandar a visão de Lacan. Eu vejo que Lacan, quando ele estuda Moisés e o monoteísmo de Freud, ele tem uma visão bem mais amplificada, porque Freud, na época de Freud, ele tinha que comer pelas beiradas, vamos falar como os bons mineiros. Ele não podia atacar uma instituição tão poderosa daquela época. Por isso que ele escreve de uma forma enigmática e subliminar. Tá? Do mesmo modo, o êxodo até o recebimento das leis do Monte Sinai, o autor reconhece um corte na história de Moisés, um ponto, uma ruptura que ficaria oculta pelos registros oficiais. Né? Haveria o Moisés legislador, o egípcio condutor do êxodo do Egito, e o Moisés midianita, ou seja, aquele Moisés que cria uma confederação, que é o primeiro a juntar as hordas, levar para o deserto e trazer do Monte Sinai as leis mosaicas. E dentro dessas leis houve rebeliões, e na tentativa de apaziguar aquele povo rude, sofrido, e que já havia surtado psicoticamente, haveria qualquer outra situação incontrolável dentro daquelas hordas. Então, hoje nós estamos vendo as nossas hordas se romperem, ou seja, as nossas famílias se rompendo.
filhos buscando uma outra denominação, marido e mulher brigando, entrando em conflito por causa de religião e denominações, e sempre aparecendo um mediador, um medianita, aquele que cria situações aonde aquele tenta apaziguar os confrontos de líderes religiosos. Mediador entre Deus e o povo, aquele que recebe a convocação de Deus, os 10 mandamentos, a tradição que prevaleceu sobre a história de Moisés, tem, assim, o caráter de uma conciliação entre 2 homens. Ou seja, ele com ele mesmo. Então, a gente vê hoje a migração de determinados líderes de outras confederações ou denominações, migrando para outros lugares para fazer o show, né? O show da fé. Ou seja, a busca da exploração, dominação, a perpetuação do pensamento vertical, levando o homem a uma hominização, aonde o homem ele vai ser colocado numa viseira em nome de Jesus, para que ele possa caminhar apenas sob controle do Estado e da Igreja. A Igreja hoje domina o Estado com a maior bancada, tanto no Senado quanto no Congresso. Lacan, em 1959, 60, tá? E uma nova publicação do seu livro, em 97, em O Seminário, o livro 7, A Ética da Psicanálise, vem também ressaltar a heterogeneidade entre os 2 Moisés, reconhecendo a importância dada por Freud, em 34, a este ponto para a questão da transmissão da mensagem monoteísta. Adorar um único Deus sobre todas as coisas. Quanto a isso, Lacan, em 59, afirma: Moisés, o egípcio, o grande homem, o legislador e também o político, o racionalista, aquele cuja a via de Freud pretende descobrir o aparecimento da história no século XIV, depois de Cristo, antes de Cristo, da religião de Aquineton, né? Akhenaton, obrigado. Atestada pelas descobertas recentes, faz ressoar a pergunta freudiana sobre a duração da religião mosaica, na qual nos apoiamos para restabelecer nossos percursos no presente texto, ao acrescentar a concepção freudiana de que o verdadeiro Moisés, o grande homem, do qual se trata de saber como sua mensagem nos é ainda transmitida, tá? Então, mais uma vez, apresento para vocês e sugiro, alguns já leram, que eu sei, e sugiro a leitura desse livro, Sexo, Desvio e Danação, tá? Esse livro é um livro escrito por um ex-padre e ele conta toda a história dos grandes doutores da Igreja Católica. E um desses doutores que ele mais vai ressaltar é Santo Anselmo, tá? O arcebispo da Cantuária. Mais à frente a gente volta nessa questão. Qual o nome do livro, Sérgio? Sexo, Desvio e Danação. Você manda a referência depois, por favor? De se danar. Vai se danar. Você manda a referência para... Você disponibiliza para a gente? Eu mando no zap de vocês, tá? Sobre o Moisés,
midianita, Lacan, em 59, assevera ao lado havia Moisés, o midianita, o genro de Jetron, que Freud chama de Sinai, e Robert. Só um minutinho, depois eu abro espaço, tá? E Tá. cuja figura ensina-nos ele foi confundida com a do primeiro. Aquele que ouve surgir da sarça ardente a fala decisiva que não poderia ser evitado, como o faz Freud. Eu sou o que sou. Isso é, um Deus que se apresenta essencialmente como escondido. Vamos tentar entender o que Lacan e Freud quis dizer com isso. Na hora dos maiores apertos do ser humano, ele busca um Deus. Ele terceiriza. E esse Deus, ele também, vamos dizer assim, ele pode ser o Deus demoníaco. Ele acende uma vela para Deus e outra para o diabo, dependendo do estado e da situação que ele vive. E isso vai fragilizando, trazendo uma autoplastia cada dia maior do psiquismo e do soma dessa pessoa. Então, a gente vê nesse show da fé aí, pessoas sendo possuídas pelo demônio, se entortando o rosto, tentando deformar o rosto de uma forma assim que crie pavor nos telespectadores. Toda uma encenação pegando as pessoas pelo medo. Qual que é o maior medo do ser humano, gente? É a nossa finitude, é a morte. E será que depois que eu morrer, eu irei para o colo do capeta? Será que eu fui esse homem tão desgraçado assim, que há tendência que eu vou queimar no mármore do inferno? Então, essa figura do Sinai, que é representada pelo genro de Moisés, ela é enigmática nos estudos bíblicos, e a gente sabe que a primeira capital, vamos dizer assim, a metrópole mais cultuada e vista por todos da época foi a Babilônia. E dentro da Babilônia houve, então, a primeira ação de Deus, né? Criando-se a Torre de Babel. Então, os homens, na realidade, esse estudo é os homens não entendendo a si próprio, cada um falando a tua linguagem. As figuras dos deuses pagãos até hoje são rebatidas nos representantes dos centros de macumba. Dentre os Exus, dentre as pombagiras, dentro de todas as outras estruturas trazidas e criadas e formuladas pelos nossos ancestrais brasileiros, o povo africano. Então, na realidade, a mística intensa que há sobre o nosso psiquismo é muito grande. Então, aqueles que compraram meu livro, né, até agradeço, e leram sobre a análise descritiva, quando eu falo que temos que criar uma psicanálise genuinamente brasileira. O povo brasileiro é totalmente diferenciado do povo europeu. Nós não podemos, claro que sim, o eixo, a estrutura de toda a pedagogia dos estudos psicanalíticos mais desenvolvidos na Europa, né? Hoje, principalmente na Escócia, é claro que ela continua. O eixo central, a gente absorve,
Mas nós não podemos ver o povo brasileiro com o olhar do povo inglês, onde é que está a IPA, a Internacional Associação Psicanalítica, como os grandes psicanalistas atuais que se encontram na Escócia, que estudam diretamente as relações objetais. E isso não é estudado pelos psicanalistas brasileiros. Eu me pergunto por que eles ficam naquela mesmice, falando as mesmas coisas. Eu peço a vocês, proponentes, que pesquisem a maior parte de psicanalistas brasileiros falando de relações objetais e de Moisés e monoteísmo. Porque à medida que somos batizados e recebemos o pão como o corpo de Cristo, recebemos o vinho como o corpo de Cristo, nós calibanizamos. Sangue de Cristo. Né? Nós introjetamos o arquétipo dentro de nós. E para se livrar da culpa que vem subliminarmente em cima disso, é assim, as pessoas têm que fazer tratamento até demorados. E aí eu lembro a vocês, Totem Tabu, capítulo 4, aonde que, né, aonde que todo delírio é da ordem do religioso ou do sexual. Releia o capítulo 4, tá? Eu já tenho uma releitura dele e eu vou mandar para vocês também. Então, em cima do estudo de Moisés e monoteísmo, o Moisés de Freud, ele está muito baseado em Totem Tabu. Ele está muito baseado no mal-estar da civilização. Tá? Então, agora entrando aqui na parte mais técnica, né? Ali seria uma dissertação, na minha visão, do que Lacan e Freud estudaram assim maravilhosamente, mas Freud, pelos motivos aqui, que não vem ao caso aqui agora, fez uma dissertação mais criptografada, tá? E aí a maior parte dos que dizem psicanalista não sabe ler e interpretar o texto do mestre, tá? Dominância e submissão. De que maneira se dá? Então, aqui, no livro que eu indiquei para vocês, eu vou mandar a foto, não precisem ficar preocupados. Na página 49, é um livro muito bom, é um livro de cabeceira, tá? Para a gente aprender a ler a Bíblia, inclusive, tá? Na página 49, Santo Anselmo vai fazer uma dissertação sobre os desejos sexuais dele. Mas, na época, ainda não tinha essa linguagem. Mas ele vai falar do instinto sexual. Interessante, em uma das suas dissertações, ele fala assim, desde o berço, aonde sou assolado e a minha carne se consome pelo desejo, hoje, velho, adunco, ainda esse mesmo fogo me invade e me consome, me levando a ruínas e pecados. E foi Santo Anselmo que criou, ele foi genial, quando ele criou o confessionário, tá? O confessionário é criado em 1222, por Santo Anselmo, ok? E as primeiras confissões eram coletivas, aonde eles visavam de fazer um vigiar o outro. E ele deixa bem claro que é melhor você punir através da submissão e do terror do pecado. Por isso que eles fizeram essas imagens, na época, demoníacas, poderosas, que metia medo em qualquer um, não é? Ou seja, do que cortar a mão. Porque, ao cortar a mão, eles ainda teriam pessoas aputrefando e ainda mendigando sobre a rua dos feudos. Então, Santo Anselmo
descobriu assim a maior ferramenta e a melhor ferramenta de dominação. E ele, junto com São Jerônimo, vão descrever as leis do casamento. E dentro dessas leis do casamento, está tudo descrito aqui, procurem aí também, que esse livro é traduzido recentemente, vamos dizer assim, e não se acha nada escrito sobre ele. Tá? Então, na realidade, a dominação do marido em cima da esposa daria um único direito à esposa de acusar o marido de não cumprimento das regras matrimoniais. Então, é relatado aqui, se o marido fosse pego masturbando e a mulher ia lá e o acusava, esse homem seria preso por 5 anos, por masturbação. E fora as chibatadas. Então, essa dominância e a submissão, ela nos é engendrada, encrudece o nosso coração desde a infância. Isso é pecado, isso é sujo. Menina não senta assim, menino não fica brincando com o pitinho, que isso o Papai do Céu vai castigar, e por aí vai, né? Na sociedade, usualmente, há hierarquias de muitos tipos. Para a pessoa se adaptar-se bem, ela precisa aprender a receber instruções e a seguir regras sem se sentir fraca, má ou desagregada pela submissão. Ô, gente, só um minutinho aqui, conferir aqui uma coisa. Sérgio, você fala o nome do livro de novo, por favor? Falo. Sexo, Desvio e Danação. Então, muito bem, desde cedo, nós somos treinados pelas grandes fortunas, né? Por exemplo, você está aí o Clube Bilderberg, né? São 134 mais homens mais ricos do planeta. Então, eles vão nos preparando as novas gerações, à medida que a modernidade vai chegando, para serem... a palavra é até dura, mas é verdade. Domesticadas para os sucessores dessas grandes famílias que são seus filhos. Ô, gente, os filhos dos mais abastados começam com terapia cedo. É colocado para eles que terapia é libertadora e faz bem para o sujeito. Já para naqueles menos afortunados, o pragmatismo e a crença engendrada psicanalista é para doido, terapia é bobeira, terapeuta de pobre é padre. Ou seja, sempre colocar a massa sobre o pensamento vertical. Eu fiz um podcast, quase ninguém quis escutar, está lá no meu canal, lá no YouTube, falando sobre os barões da psicanálise. A psicanálise é nova no Brasil, ela não é tão velha, não. Apesar dela ter chegado pelo professor Marcondes Duval, em 1957, na Bahia, e depois ela ganhou grande força no Rio de Janeiro, mas a partir dos anos 70, que veio o grande boom da psicanálise, era só para os poderosos. Na realidade, a Igreja Católica, o padre Metinho, todos devem se lembrar dele, ativista político dos anos 70, é que fazia, de uma certa maneira, uma terapia coletiva dentro da igreja. Tanto é que ele foi perseguido. Pelo regime militar, todos sabem do caso. Também se necessita ser capaz de assumir responsabilidades
ao dar instruções e reforçar os princípios importantes sem degradar os outros ou tornar-se excessivamente controlador de suas identidades. Infelizmente, as mães brasileiras, interessante, e as mães judias são as mães que mais querem controlar o psiquismo e a vida dos filhos, principalmente dos filhos homens. Eu já conversei com algumas pessoas, elas dizem que as mães judias são piores que as mães brasileiras. Eu fico com dó dos meninos de lá. Tá? Então, já começa por aí. Subverteram a liberdade dos nossos pais, enfiaram goela abaixo um pensamento vertical, religioso, e político forte pelas classes dominantes e sempre com a falácia. É porque Deus quer, porque Deus quis. Essa é a vontade do Senhor. Gente, agora eu vou abrir um pequeno espaço para o nosso debate. Muito bem, né? Vamos escutar aí a opinião da Vani. Seja bem-vinda, Vani. Já comecei pegando aí no seu pé, né? Vamos ver sua opinião. A opinião sobre o quê, professor? Sobre essas questões que eu trago, né? Sobre a influência política, a influência religiosa, né? Não na formação, mas eu diria na deformação do psiquismo, né? Eu também concordo, né, com tudo que o senhor falou aí. Eu acho que a influência religiosa ela é muito forte, né, no nosso psiquismo, e que a gente vê, né, tanto a política quanto a religiosa, né, e isso tem nos causado muitos conflitos, o que a gente observa aí, né, estava até falando atrás aí um pouquinho sobre mediadores, né, mediadores nessa pacificação, tanto dessa questão religiosa quanto dessa questão política. E é tão interessante que hoje também nós estamos precisando de mediadores para isso, porque o que a gente observa geralmente é sempre investidores em conflitos. É o que mais a gente está vendo aí, tanto na questão religiosa quanto nessa questão política, né? A gente observa muito isso. Desculpa, o microfone do senhor está desligado. Interessante que você é uma mediadora, né? De conflitos. Sou mediadora de conflitos entre os homens aí. E, na realidade, a gente vê que essa figura de Moisés, ela não é só do homem libertador, mas do homem que trouxe as leis e do homem que legisla as leis e tenta mediar a rota de colisão. Verdade. Não é mesmo? Ivan? Sérgio. Mostra aí seu rosto bonito para todo mundo ver. Tá muito bonito, não, nunca foi. Tudo bem, Ivan? Tudo. Essa questão toda que você colocou, ela sempre existiu, né? Uhum. Aí, quando você pega aí Constantino, onde, através dele, vai formalizar todo esse processo ideológico católico. Uhum. Eu digo católico, não digo cristão. Quando eu falo cristão, eu me refiro às raízes, de fato, do cristianismo. É uma diferença muito grande. Sim. Assim como também é uma diferença entre Hermes Trismegisto, Apolônio de Tiana, Elifas Levi,
Tem um outro que eu vi essa semana também, fantástico. Felipe, francês, inclusive, que fazia milagres, inclusive até ressuscitou criança. E ele dizia que ele não era, ele era amigo de Jesus Cristo, mas era o menor dos amigos, era o cão. E muito interessante, posso até compartilhar esse áudio para esse documentário com vocês. Então, o que a gente percebe... Depois você manda lá no grupo para a gente, fazendo favor. Tem. E sobre isso também, tem uma palestra no Café Filosófico que eu vi essa semana, interessante, exatamente abordando isso que você está falando, sabe? E assim, com uma classe, com um racionalismo de alto nível, onde essa disputa de poder, essa disputa de mercado, né? E nós somos, na verdade, subprodutos nesse processo todo, né? Conforme você já falou aí, pelas classes dominantes. Então, o que a gente percebe é que, se tira tudo isso, o que sobra? Se tira todos esses artefatos, né? Se tira todos esses materiais, se tira toda essa transferência, o que sobra da humanidade? É justamente aí que Freud escreveu o Mal-Estar na Civilização. Se tira Entendeu? esses todos os artefatos, sobra o quê? As doenças mentais. A questão é, em que nós, né, para onde nós transferiríamos? Sim. Entende? Qual o vazio, qual o colapso mental que isso geraria, inclusive, em grande parte da população? Então, é uma questão muito séria, porque há anos nós somos domesticados, há anos esse rebanho é alimentado ideologicamente dessa maneira. Ô, Ivan, só um minutinho. Olha aqui. Freud, em 1911, olha o que ele escreve. O grifo é meu, né? Freud ressalta a função apaziguadora ocupada pelo delírio místico-religioso. Então, quando Karl Marx, lá na frente, vai falar que a religião era o ópio do povo, isso aí ele já estava baseado em Sigmund Freud. Tá? Então, o Freud, o Marx e, me ajuda aí, o Nietzsche, né? Que são os três mais odiados, assim, na contracorrente, né? Feuerbach, que foi o pai dessa galera toda aí. Dessa galera toda. Então, aqui, olha, contribuindo desse modo para a pacificação de seus sofrimentos. Assim sendo, nessa época, Freud dava início de que o tratamento com sujeitos psicóticos deveria contar com o recurso do delírio, formulando assim o aforismo, o delírio como tentativa de cura. Então, a impressão que eu tenho é que as religiões, elas dão a doença e dão um antídoto. Sim, então, quando a gente vê as grandes multidões nas galerias dos templos, assim, entrando em êxtase, em estado de delírio, é praticamente como uma lavagem e uma expiação de todo o processo de culpa. E a gente vê cada situação assim, eu diria até constrangedora dentro desse show da fé, que eu diria quase que a maior parte... É muito teatral, né? Muito teatral também. E a maior parte é induzida em entrar no PPP, tá? Na parte da personalidade psicótica exposta, que eles expõem. A parte da personalidade psicótica de cada cidadão. E eles entram
em falsos surtos psicóticos, não é? Vamos passar aí para a Fabiana. Fabiana. Bom, eu me faço a seguinte pergunta: se não tivesse um instrumento da religião, seriam criados outros tipos de instrumento. Então, não estamos longe de nada. Hoje a gente vê a situação do Estado, que o Estado vai gerir sobre os corpos, né? Porque o conflitos religiosos, existe essa necessidade da mediação do Estado para poder ter domínio sobre o corpo, né? O mundo é, digamos assim, evangélico, quero dizer, em todos eles cristão, ele condena certas práticas, o Estado vai e regulariza aquele Estado. Por exemplo, a questão do aborto. Se é aceitável até determinado ponto, porque o Estado estabelece isso. Então, assim, novos instrumentos, novas formas de racionalização vão ser feitas em cima disso para poder exercer esse poder sobre cada corpo que existe, né? Então, assim, quando eu penso lá na questão do Moisés, o medianista e o legislador, ele não são dois corpos descolados, ele é um só. Ele só muda o foco, a visão, a observação, porque quando ele se considera como um egípcio, ele exerce a força de um egípcio. Quando ele toma conhecimento de quem realmente ele é, sou quem sou, né? Ele vai criar outras formas, né? Então você vê o monoteísmo aí forte, ele cria ou recria, não sei qual que seria a palavra correta nesse momento, uma outra visão, mas com o mesmo intuito de dominação. Então, não estamos fora, não vamos conseguir fugir. Se a religião não dá conta, o Estado vai dar conta. Se o Estado não dá conta, cria-se outros aspectos, outras religiões para poder coordenar isso. Mecanismo de dominância, não é? Outro mecanismo de dominância. Que quando alguém, por competências pessoais, um exemplo, gente, assume uma grande empresa e dedica a tua vida há 25 anos, 30 anos nessa empresa, ele não percebe que a instituição entrou para dentro dele. Sim. Então, esses são os verdadeiros Moisés. Porque quando eles são demitidos ou aposentados, eles então vão ter que buscar a terra prometida. Aquilo tudo que a grande empresa ofereceu àquele alto executivo ou aos funcionários, a esperança de cuidar da família, ter casa própria, ter seu carro, ter uma casa de praia, fazer estudos fora para autorreciclagem, a eles serem mandados embora disso, ele cai nesse deserto de Moisés. Moisés levou 40 anos para aprender, depois ele precisou de mais 40 anos no deserto para saber que ele não sabia nada. E assim somos nós. A gente, às vezes, passa 20, 30 anos trabalhando em uma profissão, acreditando, estudando, reciclando, e, de repente, quando a gente cai no desuso, no lugar de demodê que essa sociedade cruel faz, e aí nós não temos mais como ressignificar, entre aspas, o nosso orgulho, o nosso caráter, os nossos ganhos, nós entramos no que Edith Jacob chama de falsa depressão. Uhum. Aí nós somos esse Moisés que senta numa cadeira, admira e sofre no deserto por não ter encontrado a terra prometida. É essa questão que nós estamos estudando. Na realidade, Freud foi fera. Ele criptografou isso, ele falou subliminarmente.
Porque na época vitoriana, gente, na época de Freud, a coisa, vamos brincar assim, o buraco era mais embaixo. Ele já tinha sofrido o escárnio dos amigos, o afastamento de todos os amigos, quando ele traz ao mundo a questão da sexualidade infantil. Seu único amigo cospe no chão e diz a ele: no chão que você andar, eu cuspo. Então, Freud, já no final de vida, Vani, Paula, ele, então, já mais um homem mais maduro, mais, vamos dizer assim, ponderado, quando ele vai escrever Moisés e o monoteísmo, ele dosa muito a escrita dele. E aí, na última entrevista dele, eu tenho aqui no meu HD, no jornal americano, o Times, eu vou mandar para vocês, onde ele é indagado sobre essas questões e até mesmo sobre o último livro dele, ele vira e fala assim: olha, na realidade, a minha decepção com o ser humano é muito grande. Hoje eu só acredito na minha filha, Ana Freud, e no meu cachorro, Ajax. Os animais são mais valorosos de se viver com ele do que a espécie humana. E aí é onde a nossa responsabilidade enquanto psicanalista é muito forte. E nós trabalhamos na subversão desse sujeito massacrado, desse sujeito execrado, tanto pelo Estado, pela Igreja, e principalmente sobre o interesse dos grandes capitais. Paula? Vai falar alguma coisa? Oi? Parece que congelou a imagem. Então, vamos voltar aqui, gente. Paula, vai falar alguma coisa? Congelou. Então, vamos voltar aqui. A essa compartilhamento. Então, aqui, né, falando sobre a submissão. Só queria pontuar aqui, o Sérgio. Eu achei aqui o Sexo, Desvio e Danação, só que não consigo baixar. Eu vou mandar o link para vocês, que aí vocês podem tentar baixar lá, tá bom? Ok, obrigado. Olha, além disso, um pai que está conflituando acerca de fato de evitar o desgosto consigo mesmo e a vergonha social, pode obscurecer o seu próprio papel como participante durante os momentos difíceis. Ao acusar a criança, o pai e a mãe podem se sentir superiores. Então, eu sofro tanto para dar uma boa educação a vocês, para dar uma boa moradia e alimentação. Eu não tenho vida, eu me mato no trabalho, então são esses scripts adoecedores que a gente sabe que escuta. É aquilo que eu já falei com vocês. Nenhum cenário pode ficar vazio. Então, todo cenário ele tem que ser preenchido. E, muitas vezes, esse cenário é preenchido com scripts e objetos neuróticos, aonde o sujeito vai se apropriar desses objetos. E ele vai se apropriar mais da nominação daquele objeto em si. Ele não se apropria do objeto, mas da palavra que vai denotar e conotar este objeto. Então, na realidade, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um trabalho de pesquisa com uma criança que se tornou esquizofrênica, tá? Eu gravei, nós vamos ver daqui a pouquinho, vocês vão entender essa questão. Vamos avançando aqui. Então, o modelo de papel relacional
de um eu degradado em relação a um crítico mordaz. Inevitavelmente, algumas das ações das crianças são criticadas. Há muitas formas de crítica, de criticar uma criança. Uma delas é criticar o comportamento específico enquanto. Ou seja, uma criança errando, nós temos que educá-la, mas sempre usando da seguinte maneira: olha, esse erro aqui você não pode mais cometer. Ou seja, mostrar para ela que nós, humanos, somos suscetíveis a erros. Mas esse erro em si, agora não há mais oportunidade dela cometer. Até para que ela possa tomar consciência, apreender e se amadurecer com os ensaios de acerto e erro. Mas sempre deixando logos aberto, um split, para quê? Que ela possa se interar com os outros objetos e somos sabedores que elas vão sentir dificuldades e vão errar, assim como nós. No outro extremo, o progenitor pode ridicularizar e envergonhar a criança como indivíduo. Você é sujo, você é pecador, você sempre está com a boca suja, sempre com pecado dentro de você. Você fica tocando nos seus genitais e isso Deus castiga. Mas ela é incapaz de buscar uma pesquisa ou algum profissional para aconselhá-la e educá-la no sentido de esses conhecimentos, essas procuras e conhecimento do corpo da criança é dela. Essas curiosidades sexuais são normais nas crianças. Isso não é sujeira, não é pecado. Mas já começa, sim, esse modelo relacional como crítico mordaz. Então, desde o momento em que o ser humano nasce, a comunicação estabelece. Não tem como. O primeiro tipo de comunicação é gestual. Aí depois vai para a fonética. E como está aqui, ó. Dá. Aí ela escuta e tenta repetir, para depois a formação de palavras. Isso é pragmatismo. Para depois a formação de sentença, de sintaxe, de morfologia. O ser humano, ele leva muito tempo para o domínio da linguagem. E a última linguagem a se desenvolver e estabelecer é a linguagem falada. Se esse indivíduo não aprendeu a linguagem gestual, intuitiva, silabada, as primeiras linguagens escritas, ele não desenvolve a linguagem falada para que desenvolva e a expansão da sua inteligência e do seu pensamento. Ele vai ser eternamente embotado. Isto não é feito somente por palavras, mas por tipos de interação que ocorrem entre os bebês no mundo. A construção do eu se dá através da comunicação. Eu quero água, eu amo, eu adoro estudar, eu adoro estar junto com o ser humano, eu adoro ser útil ao ser humano e à sociedade. Eu simplesmente eu não vou ser e viver sobre a insígnia do tripálio, né? Que vem do latim, que é trabalho forçado. E interessante que o tripálio, olha para você ver, é uma tríade.
eu na sociedade, através de um trabalho, e esse trabalho pode me explorar. E eu posso servir mal a essa sociedade. Sempre a tríade está presente, né? Eu, filho, mãe, pai. Se eu não aprendi a desenvolver, a me estudar, a pesquisar, a ser sensato, como que eu vou ser uma pessoa próxima à normalidade e com sentimento de utilidade? Uma vez perguntaram a Freud como que ele via e daria um exemplo de um ser humano adulto. E ele foi curto e grosso na resposta dele. Um ser humano adulto é aquele que trabalha e ama. O resultado disso são crenças e valores que aprendemos durante a vida, que irão guiar as nossas ações e escolhas. Para tentar amenizar a influência desse pensamento na vida das pessoas, é necessário o cultivo da autoestima, o bom humor, dentre outras atitudes possíveis, mesmo após a estruturação desse indivíduo. Então, essa criança agora já sabe, ela vê a imagem, a boneca, ela se apropria da palavra e nomina, me dá, né? Dá a boneca. Ok? O fracasso em renunciar à crença. Então, quando os objetos são colocados sobre nós, com o objetivo de nos nominar como crenças fervorosas e que não podem ser rompidas, voltamos a totem tabu outra vez. Já aí no capítulo 5. Tá? Quando o eu encontra-se estruturado, tendo por base um ideal de pureza, tende para uma integridade protetora das eventuais invasões do outro. Que outro é esse? O outro é o inquilino do imaginário, o grande outro, né? Aquele que é dono do suporto saber e eu, seu humilde servo. Nessas circunstâncias, como já foi observado, né, o outro tende a ser eliminado do espaço do eu. Então, eu tenho que eliminar essa mãe poderosa, esse complexo de Édipo, esse pai, né, poderoso, esse complexo de Cassandra. Quando, em contrapartida, o eu é conhecido e idealizado como impuro ou sujeito a miscigenações, as invasões do outro como parte tornam-se frequentemente e poderosas, e a multiplicidade pode acabar por construir um corpo esquizofrenizado. Olha que aí eu falei um corpo, eu não falei a mente. Um corpo onde que eu tenho que me estereotipado, que eu tenho que me vestir igual, que eu tenho que cantar o mesmo mantra, que eu tenho que compartilhar, sempre estar do lado da turma, me doando e pouco sendo doado a mim. Um corpo engessado, um corpo que me mostra a longa distância que eu sou um crente. Mas quando eu estou falando crente, não na denominação, tá, gente? Uma pessoa temente, devotada e alienada.
Então, esse aí seria o eu dentro e eu fora de Moisés, do Moisés de Freud. Então, agora aqui, eu vou mostrar primeiro, depois eu mostro o filme. Eu atendi há muitos anos atrás uma criança, eu vou até aumentar a tela aqui, ó. E essa criança chegou a mim, ela era filha de um pastor, dessas confederações assim poderosíssimas, radicais, melhor dizendo. E essa criança, tanto a mãe quanto o pai, aquela disciplina rígida, essa criança chegou com 9 anos. Essa criança já estava alfabetizada, mas ela passou por um trauma muito grande, porque eles não tinham dentro de casa televisão, não podia ler certos livros, e ela estudava num bom colégio de Belo Horizonte, tá? Ela estudava num colégio assim, e aí essa criança foi indicada a mim, conversei muito com a pedagoga desse colégio, e essa criança, então, tinha perdido a alfabetização. Ela estava, a gente chama desoretizando, tá? A escrita. Então, a história é a seguinte: a mãe, a irmã da mãe dela, era uma tia valorosa que levava as sobrinhas nas férias, e ela, na cabeça do pai e da mãe, né, corrompia as filhas dela. Então, ela dava pipoca, ela levava ao cinema, ela mostrava esses desenhos animados, né? Fazia os desejos de uma criança. Tá? E aí o pai descobriu, e o pai, então, bateu muito nas filhas, castigando, colocando de joelhos em jejum e oração, e falou que ia lá para matar a tia. Então, essa menina se perdeu totalmente. Então, ela acaba se esquizofrenizando. Então, isso aqui é o desenho da tia. Vocês veem que o abdômen é muito grande e a palavra aqui, né, praticamente rachurada por ela, né, não mais escrita, achaca. E eu, com muito cuidado, conversando com ela, extraindo, e ela, então, chama isso de coração, mas ela escreve coisação. E minha tia ela é ruim. Ela representa a besta. Ela tem 7 cabeças, mas ela tem um coração grande. E eu amo a minha tia, mas não vou ver mais porque meu pai falou que se eu for vai matar. Então ela desenha aqui 7 cabeças, como a besta do Apocalipse, nariz de verruga, língua de sogra, língua de cobra e por aí vai, tá ok? Ok? Então, essa criança, gente, ela foi assim descaracterizada, despersonificada, em nome de Jesus. E eu imediatamente fiz o relatório, fiz a hipótese diagnóstica e mandei para o Conselho Tutelar. E não quis mais continuar no caso. Isso aí já era caso para psiquiatria e caso de polícia. Então, vamos ver aqui? Olha só. Opa. Sérgio, Oi? só uma dúvida. Por que você decidiu não continuar? Porque eles estavam me pressionando, os pais. E como eles são tutores, né? Então eu entreguei para o conselho tomar a devida providências, né? Eu não trabalho sob pressão. Então vamos ver o filme aqui. Olha aqui. Foi gravado, mas muito tempo, então ele está baixo, tá?
pesado, está custando abrir. Enquanto você abre, eu consegui baixar aqui. Eu já estou mandando lá no grupo, tá? O livro. Ótimo. Deve para mim, marimbondo. Lê com dedinho. Bom. Muito bem. E rinoceronte, você conhece esse bicho? Não. E dinossauro? Então, escreve dinossauro. Lê com dedinho. Então, eu tive que recortar, depois eu mando o filme inteiro para vocês verem. Vocês perceberam aí como a pessoa tenta, através só das consoantes, escrever? Ela perde, ela começa do mesmo jeito que a gente começa ao domínio da linguagem pelas vogais, ela também, quando ela vai entrando nos estados esquizofreniformes, elas vão perdendo o domínio sobre as vogais. Algumas coisas elas se lembram, outras coisas elas não se lembram. E ela começa a perder o contato com a realidade. Então, são esses líderes espirituais detratores da alma humana, que não têm piedade nem dos seus filhos. Quem diria de nós? Ô, Paula, lê para mim, fazendo favor. Seu microfone está mudo. O ser humano, ele fica angustiado porque nada garante para ele a sua posse da verdade. Na verdade, só existe na consciência humana o inteligir, do latim entender, compreender. No momento, entendeu, mas vai ter aprender e compreender de uma forma verbal perfeita, porque em segundos pode esquecer, pois você pode pensar outra coisa. Então, só no momento em que o juízo reflete a percepção de alguma coisa que você expressa para você. Aí você tem transformando proposição, tudo aquilo que se chama conhecimento. Quer dizer, a produção da verdade na consciência do indivíduo pelos pressentimentos lógicos e experimentais. Não é, depois de tudo, mas que uma das formas possíveis de aleturgia, rituais da verdade que se movimentam, por isso que temos tantos fracassos pessoais na formatação da vida. Ou seja, o que eu dissertei nesse parágrafo é o que aconteceu com ela. Então, eu penso que ela é boa. Minha tia é boa, tem um coração imenso. Mas meu pai fala que ela é a besta do Apocalipse. Ela é o demônio. Ela corrompe criancinhas. Corrompe porque leva ao cinema, porque leva ao shopping, porque dá pipoca, porque trata a sobrinha dela com amor.
Então, a partir do momento, olha, repetindo aqui, o ser humano ele fica angustiado porque nada garante que ele, que ele possua, né, ou tome posse da verdade. Na verdade, só existe na consciência humana o que é inteligir, do latim entender, compreender. Então, minha tia é o demônio em forma de pessoa. Então, ela foi nominada e a menina introjetou como o demônio de bom coração, a besta de 7 cabeças. Ou seja, no momento ela entendeu isso. Então, o ólos da inteligibilidade do real da tia, ela deforma no desenho, porque a sua denotação de amor, de compaixão, de amizade, de sociabilidade, foi deformada. Mas vai ter que aprender e compreender numa forma verbal perfeita, porque em segundos pode esquecer, pois você só pode pensar outra coisa, então, só no momento em que o juízo reflete a percepção da coisa. Ou seja, gente, que criança que não vai amar um tio, uma tia que leva para passear, para comer pipoca, tomar um picolé de chocolate, ver um filme, comprar roupas no shopping. Então, a partir daquele momento, que aí ela percebe que perdeu a tia e que ela podia, se ela insistisse, temasse, ir para a casa da tia, levar a própria tia à morte, ela esquece. Ela não quer mais inteligir. Ou seja, ela foi cortada e a palavra é essa, ela foi empalada pelo pensamento vertical. E aí, então, ela tem que esquecer a tia. Ela tem que ver a tia e ela simboliza a tia como o demônio, como a besta do Apocalipse. Por causa de um sorvete? Por causa de um cinema de televisão e de pipoca? Ué, me ajuda aí. Então, esse é o Moisés de fora. E esse é o Moisés que voltou para dentro de si. A pequena menina perde a capacidade. Então, para ela, viver no delírio é melhor. E aí, uma das sessões, ela vira e fala assim, ô Sérgio, eu estou sonhando muito com o anjo Gabriel. E ele vai vir com a sua espada poderosa matar Satanás que habita em mim. Então, esse foi um outro motivo que eu percebi que essa criança poderia se matar. Totem Tabu, volume 4, Totem Tabu, capítulo 4, segundo parágrafo. Todo delírio é da ordem do sexual e do religioso. E ele desfaz de todas as crenças que nós temos. A crença no amor, a crença num pai, numa mãe bondosa e piedosa, cuidadora. Se eu não tenho direito nem de amar e estar com a tia que me protege e me faz carinhos, então não quero ter mais nada. O que eu quero? Ficar ajoelhado em jejum, orando, noite e dia, como um maluco? Em algumas personalidades, frequentemente chamadas de obsessivas compulsivas ou de hipercontrole rígido,
nenhuma posição é segura. Constantemente, a anulação de um papel com outro pode ser uma defesa. Mas teme suas consequências. Frequentemente, não consegue aproveitar uma posição dominante. Então, essa criança temia. Era um pai, assim, pavoroso. Então, quando a gente exerce um controle, hipercontrole rígido, compulsivo, obsessivo sobre aquele que nós amamos, nós destruímos o amor. Quantos amores se acabam por causa disso? Sentimento de posse, ciúme exacerbado, desconfianças. Agora, imagina uma criança que ainda está em formação. Eles também não podem se sentir satisfeitos quando estão sob a jurisdição de outra pessoa. Ou seja, aí, então, agora, ela vai estar sob a jurisdição do anjo Gabriel, que vai vir com a sua espada matar o demônio que habita na tua carne. Se ela mata o demônio que habita a tua carne, ela mata a carne, ela mata quem? O demônio ou a pequena? Nem dona do corpo dela mais ela era, gente. Os que já estudaram, os que vão estudar comigo, uma neurose por possessão demoníaca, nós vamos ver a história de um abade que é possuído pelo demônio, mas pelo demônio que era inquilino do imaginário dele. Portanto, quando elas se submetem, fazem-no de forma desajeitada, tentando anular as regras que são impostas, então elas se sentem culpadas. A minha tia pode ser a besta do Apocalipse, mas ela tem um coração imenso. Quando no poder, tais pessoas tornam-se corruptamente egoístas, sadicamente duras com os outros, ou desorganizadas, porque sentem uma súbita fraqueza e desejam escapar do sentimento de vulnerabilidade. De que maneira? Sendo compulsivos, obsessivos, duros. Eu não fraquejo. Em nome do Senhor, eu não peco. Ninguém há de me tirar essa fé. Já lemos aqui, né? Então, na realidade, quando isso começa a tomar conta da gente, criam-se o quê? Os sintomas psicológicos. Aparece no início da infância. Então, quando a pessoa se torna neurótica, psicótica mais à frente, não quer dizer que aquilo apareceu naquele momento, não, tá? Aparece no início da infância como temor de estranhos, de animais devoradores, de lugares escuros, e pequenos animais e também dos terrores noturnos. Do adulto, essas fobias podem permanecer ativas e outras emergem como defesa contra angústia como angústia substitutiva da angústia profunda. Então, eu pego a minha própria angústia, que eu não dou conta dela, e alivio ela usando uma angústia como mecanismo de defesa.
de terrores noturnos, de medos, de tudo, né? Que a gente imaginar. Na representação simbólica ou discriminação entre os símbolos e o simbolizado, o ego se diferencia do objeto e, em consequências, discrimina o objeto original e o seu substituto. Assim sendo, como entre o continente C, a tia, que era boa, e os conteúdos C2, a tia demoníaca. Veremos mais adiante que a adequação simbólica provém de identificação projetiva. Eu projetei aquilo que eu introjetei, o ser e o bom, a tia boa, a tia que me dá a oportunidade de ser criança, de ver as coisas gostosas que o mundo nos dá. Então, hoje, tudo é demonizado. E se você tiver infelicidade de terceirizar sua mão na vida desses demônios, você se torna o próprio demônio em pessoa. Então, esses líderes, eles colocam as nossas vivências como as piores possíveis. Veremos mais adiante que a equação simbólica provém de identificações projetivas do ego no interior de objetos parciais, muito destruídos ou psicóticos. Então, aí, essa criança, a única maneira de uma criança que vinha com... Porque eu conversei com a pedagoga da escola, boas notas, comportada, porém, arredia, antissocial. Interessante que a escola não se atentou a isso, né? O pseudo-símbolo de identificação projetiva do ego no interior dos objetos parciais, menos destruídos ou não psicóticos, mas ainda tinha um sopro de vida lá, tá? Eu lembrei até a poesia, né? Do Mário Quintana, né? Da primeira vez que me assassinaram. Das outras vezes foram me matando e levando a alegria de ser. Então, essa criança foi assassinada, várias vezes morta, nas suas fantasias e ilusões infantis, mas ainda ardia dentro dela um toco de vela amarela. E ela lutava bravamente para poder rechaçar esses corvos, esses chacais, ou seja, aqui metaforizando a poesia. E representando simbolicamente de identificações introjetivas dos objetos totais no interior do ego. Quanto ao que se refere à linguagem verbal, sabemos que só é utilizada em uma verdadeira dimensão de representação simbólica, na posição depressiva. Então, a criança já não tem mais vontade de brincar, não tem ânimo. Então, quantos de nós estamos em posições depressivas e achamos que estamos deprimidos? Não é isso. Ou seja, como comunicação verbal, na posição intervém a alteração verbal pela qual o ego confunde em uma equação simbólica das palavras com os objetos que elas representam. Então, eu estou sonhando que o anjo Gabriel vai vir matar o demônio que há dentro de mim. Lembrando aqui a citação de Santo Anselmo: mesmo na minha velhice, ainda arde instintualmente
os pecados da carne. Mas ninguém fala com a gente, quando a gente é pequeno, e mesmo muitas pessoas adultas não conseguem entender que o sexo ele vem escrito e circunscrito na nossa genética. E não há sujeira, não há pecado nas relações amorosas e sexuais. Então, terceirizar a nossa vida, tem gente que até terceiriza a vida sexual dele na mão de um líder espiritual. Vai tomar a opinião que ele deva ou não deva fazer. Então, aí eu quero até citar aquela frase, né? O pior inferno do ser humano é a incapacidade de pensar. Ou seja, no act out, o que é o act out verbal? É o botar para fora, em compreensão, sendo palavras utilizadas como pseudo-símbolos. Então, ela, quando fala para mim, consegue ainda escrever mal a palavra coração, coisa, ação, ela está fazendo o act out dela. Ela pode ser a besta, mas ela tem um coração imenso. Ocorre uma pseudodiscriminação entre este e os objetos. O ego repete a palavra coerente, que fornece o objeto parcial com o qual ele se identificou. Então, sabe, gente, até muitas vezes com o capeta a gente tem que se identificar. Sabe? Metaforicamente. Porque as coisas boas são dadas por quem? Quem não prega tanto rigor? Pela manipulação dos líderes espirituais, claro, né, gente? O demônio de bom coração, de grande coração. Mas, inconscientemente, sem discriminar, esse processo secundário do processo primário subjacente, na comunicação verbal, as palavras são distinguidas inteiramente dos objetos que ela simboliza. Uma comparação simultânea das três formas de deslocamento do simbolizado ao símbolo. Introjeção, tia boa. Simbolizado, o demônio. Simbolização, o demônio tem um grande coração. O demônio dá coisas boas. E o Deus dela, o Deus Pai dela, é apenas chibatadas e castigos. Fabiana, lê para mim um pouquinho, fazendo favor. Reações emocionais e, frequentemente, também nossas ações não esperam pelo conhecimento, mas estão baseadas na crença. Em outras palavras, inclinamos-nos de início a tratar o crer como conhecer e crenças como fatos. Somos prisioneiros de nossas crenças à medida que as encaramos como conhecimento. Ainda mais quando elas são inconscientes. O dar-se conta de que são apenas crenças é um ato de emancipação. Penso que tal emancipação psíquica é uma função da psicanálise. É apenas através do desenvolvimento. Então, é esse o meu estudo e o meu seminário, o meu pensamento sobre as questões do Moisés de Freud. O dentro e o fora. Aquele dentro que me corrompe, que me corrói, o pensamento vertical. Mas e o fora que me mostra a possibilidade de ser feliz
dentro dos simbolismos humanos, dentre as poucas possibilidades que nós hoje, cheios de tarefas, cheios de compromissos, nos resta aquele pequeno momento de um domingo de paz, felicidade, e a maior parte, às vezes, se joga na cama, cansado, positivando o negativo, ou até por não ter dinheiro e achar que diversão e prazer tem que ter muito dinheiro, e se esquecendo das pequenas coisas boas da vida. Então, será que nós só temos o direito a pagar as contas e os impostos e a servir a Deus sobre a égide de nunca poder ter um pingo de felicidade, de amor próprio? E aí, criando e saboreando esse pensamento e esses desprazeres psíquicos que não são imprimidos? Ô, Vani, lê, Paula, pode ser a Paula. Lê para mim, Paula, fazendo favor. Paula, está escutando? Lê para mim, Vani. Acho que ela está em delay lá. Quero te contar, acho que eu ia gostar. Ainda que a psicanálise envolva o que poderíamos ver como dois parceiros, o analista e o analisante, ela leva em conta um terceiro termo que é o significante. O suposto saber, alçado ao lugar de significante, expressa toda a diferença na qual a clínica psicanalítica opera. Como significante, o suposto saber não é mais um lugar de fechamento e completude, um alvo a ser realmente alcançado e assim superado. Então, vocês estão vendo? Ou seja, esse lugar de suposto saber, esse lugar que os analisandos chegam depositando a sua vida, depositando as suas esperanças, ele não pode ser dominado por nós. Nós não temos esse direito. Assim como nenhum pai tem esse direito. E eles deveriam ter tomado consciência antes de ter tido os filhos dele. Então, apenas a partir da experiência de sua análise pessoal que um analista sustenta receber uma posição de saber, sem dar a ela consistência ou preenchimento. Porque nessa experiência, caso tenha chegado ao seu fim, o analista foi confrontado com a queda do sujeito do suposto saber. Logo, confrontando com a inexistência de um saber positivo, que definitivamente obture a perda ineliminável que marca a nossa posição. Somos donos de algum saber científico? Somos. Estudamos muito? Estudamos. Nos dedicamos? Nos dedicamos. Mas quando entrarmos no nosso consultório, as nossas teorias têm que ficar ali do lado de fora. E vamos conversar como duas pessoas. E mostrar ao analisando ou analisante que ele é o dono da verdade dele. Ele é dono daquilo que o corrói. Mas ele, como dono daquilo que o corrói, daquilo que o magoa e o que o infecciona, juntos podemos fazer a drenagem dessa mágoa, dessa má água, e limparmos esse psiquismo para que ele possa ser
trabalhado, desinfeccionado e as pulsões e as moções possam ter as suas vicissitudes no objetivo de uma vida equilibrada entre princípio do prazer e princípio da realidade. E terminando aqui hoje, a minha frase, né? O pior inferno é a capacidade de pensar. A libertação, né, é colocada num documento como decorrência de um aprendizado individual. Te atesto como psicanalista. Te dou o laudo que você pode sair do hospital, do manicômio. Você tem a sanidade mental e pode responder pelos seus atos. A libertação não é colocada num documento em decorrência de um aprendizado individual, gente. Conhecimento. Precisa haver esforço para se alcançar, não é dado gratuitamente. A morte é colocada como inconsciência total diante da realidade da vida maior. Ou seja, quando as pessoas querem nos tirar o prazer de vida, exemplo, fim de casamento, os maus tratos que um se dirige ao outro, mães que não por motivos aqui não precisamos falar agora, que renega a maternidade e a criança, mulheres sofridas, maltratadas, e que vão ser mães e que vão maltratar. Final de namoro, de relacionamento, as pessoas uma massacrando a outra, apontando o dedo e falando publicamente, e por aí vai. Os sofrimentos internos de pessoas que são, principalmente de filhos que são comparados. Sua irmã é mais bonita do que você, sua irmã é mais inteligente do que você. E aí essas dores que criam no ser humano. Pessoas que entram em instituições para tentar denegrir o nome da imagem da instituição e por aí vai. Então, essa questão da parte instintual nossa, desde 1200, ela vem sendo trabalhada para adestramento. Sabe o gatinho, o cachorrinho, que nós adestramos? Levamos para a escola, para um adestrador trabalhar eles, e a gente faz eles de objeto de bel prazer dos nossos estados emocionais e carências. É assim que querem fazer conosco. E fazem. Então, dentro da nossa clínica, nós temos que estar sempre visto isso. Pessoas sofrendo, altamente descontroladas, desequilibradas. Então, dito isso, eu estou fechando o seminário, vou mandar o link do seminário que eu gravei e também o material didático, tá? Agora, eu peço cuidado com aqui, mesmo que é um link curto daquele filme, tá? Mas para aquilo não saia por aí rodando livremente, tá ok? Fabiana, considerações finais? A aula foi muito boa hoje, foi muito esclarecedora e a minha partilha vai ser com você nas sessões, que é melhor. Tá já. Vali. Também achei a aula muito boa, viu? Muito obrigada, professor. Obrigado.
Trazer aí o grupo aí que eu não conhecia, a Fabi, né? Que eu acho que O Ivan. Isso. O Ivan, eu acho que eu já tinha visto em alguma aula, me parece. Eu acho que Prazer sim. em conhecê-la. Prazer também, todo meu. Acabou. Espero nos encontrar aí pessoalmente um dia desse. Vamos sim. Inclusive, gente, a próxima aula, por questões de calendário, tá, Vani? Vai ser junto, tá? Entendi, ok. Em fevereiro. E aí, se essa pandemia e a circulação lá no prédio já não estavam tão mais livre igual estava, tá? Eles estão restringindo dias, em andares pares e ímpares, tá? A coisa está meio complicada lá em Belo Horizonte, tá ok? Mas aí eu anuncio antes, tá joia? Ok. Ivan, eu vou mandar para vocês. Vou subir no YouTube e mandar o link, tá? E mandar Ok. o material didático. Ivan, fechamento? Olha, Sérgio, assim, foi de fato muito interessante. A gente já vem até conversando sobre isso nas nossas sessões, né? E o que fica claro para mim é o quanto que esse modelo aí, principalmente nesse caso dessa criança, o quanto que esse modelo de paz ainda se perpetuará. Sim. Isso é muito preocupante, porque tudo isso que a gente discutiu, que você trouxe aí à superfície, ele tem raízes muito profundas e históricas. Sim. Então, o que nós estaremos produzindo, o que a sociedade está produzindo como subproduto de todo esse processo ideológico, dominador e alienante. Sim. É realmente, assim, uma aula que a gente vai aqui interromper, né? Porque não tem como finalizar uma aula dessa. Não tem. É um seminário. Não tem. Por isso que não é aula, é um seminário, né? Não tem como finalizar esse seminário, porque ele vai reverberar, com certeza, ainda mais com relação a essa criança, né, que foi, de fato, aí uma experiência muito rica que você trouxe para a gente, o quanto que a gente desconhece, né, todo esse poder aí, e o quanto as pessoas perpetuam isso nas famílias e continuarão perpetuando. Isso aí. Ok. Ivan, depois eu vou entrar em contato, porque eu preciso falar contigo, tá? Combinado, Sérgio. As ordens. Fechamento, Paula? Nossa, um assunto tão polêmico. Então, traz a polêmica. Seja bem-vinda à polêmica. Como lidar com essas questões, né, religiosas, e como Freud fala, né, que todo problema ou de ordem sexual ou então religioso, né? Então, como a gente tem que sempre estar atento e pensar, sempre pensar, analisar e ver se isso cabe na nossa vida, para que não possamos vir desenvolver problemas emocionais, né? Tanto de ordem sexual, então de ordem religiosa, política também, principalmente política, né? Quantas vezes brigamos com algum conhecido porque não entramos em acordo com as opiniões, né? E entramos em atrito. Então, temos que ter esse cuidado com a gente mesmo e, como psicanalista, estar atento ao que o nosso paciente traz para a gente e como a gente vai estar colocando para ele essa visão do quanto está afetando a vida íntima, né, e psíquica da pessoa, do paciente. Com certeza. É isso aí. Então, gente, desejo a vocês um ótimo final de semana. Vani, dá aquela descansada que daqui uma semana é batente puro, né, Vani? Combinado. É isso aí, gente. Forte abraço a todos. Abraço, Paula. Abraço, pessoa. Abraço, Fabiana. Abraço, Vani. Obrigado. Abraço a todos. Bom revê-los. Tchau para vocês. Até a próxima semana. Até a próxima. Abraço a todos. Bom final de semana, Valeu. gente. Para Grande todos. abraço. Abraço.